Oi, pessoal do Seminário de Unificação. Meu nome é Juliana Cútulo e eu sou membro do MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita. Eu vim trazer algumas ideias sobre sustentabilidade, ética e espiritismo para vocês refletirem aí. Bom, eu vou começar com algumas perguntas, só para puxar o assunto, tá legal? Vocês já pensaram qual é a quantidade máxima de agrotóxico que pode ser aplicada sem colocar em risco o trabalhador do campo, o solo, o lençol freático, a fauna local e o consumidor? Pensaram qual o máximo de desmatamento que um ecossistema pode suportar sem entrar em colapso? E qual seria a quantidade máxima de gases do efeito estufa que podem ser emitidos pelos combustíveis fósseis, pelas queimadas, pela pecuária, sem ultrapassarmos o 1,5 graus Celsius de aumento da temperatura global? Para a ecologia, a sustentabilidade tem a ver com a resiliência de um ecossistema, ou seja, com a sua capacidade de absorver perturbações e se reorganizar e manter essencialmente a mesma função, estrutura, processos e interações. Uma noção derivada dessa ideia é a de desenvolvimento sustentável, surgida lá por volta de 1987, a partir da publicação de um relatório da ONU chamado Nosso Futuro Comum. O desenvolvimento sustentável nasceu, então, de um debate entre o crescimento econômico e a preservação ambiental, o que faz dele um conceito bastante discutível. Afinal, seria possível crescer em produção e consumo e ainda manter a resiliência dos ecossistemas? De lá para cá, a sustentabilidade passou a significar a nossa percepção sobre o risco de escassez de recursos naturais para a nossa sobrevivência e a necessidade de poupá-los para gerações humanas futuras. Ideia muito difundida durante os acordos internacionais como de Kyoto e Paris, a Rio 92 e a Rio+20, só para lembrar essas duas conferências sobre o clima e o desenvolvimento sustentável. De qualquer forma, a sustentabilidade parece uma solução mágica, pela sua lógica, sua prática, seja do ponto de vista técnico, político ou cultural. Ela ajudaria a manter a resiliência dos ecossistemas, evitaria o caos humanitário em razão das catástrofes ambientais e, de quebra, ia levar a gente a pensar que, para salvar o mundo, bastaria reduzir o consumo, reciclar o lixo, trocar os combustíveis fósseis por outras fontes energéticas e diminuir um pouquinho o nosso tempo de banho. Tudo isso é necessário, mas não só. É urgente uma mudança de hábitos e de práticas culturalmente aceitas. Um repensamento dos nossos valores, do que move as nossas ações diárias. Precisamos de outro modo de ver o mundo, novos padrões de conduta, hábitos e costumes novos que orientem as nossas ações e ajudem a gente a preservar e a regenerar o planeta, mas não só para os humanos. A esses padrões nós vamos chamar de ética, que vem do grego ethos. A ética será sempre o móvel, a base das nossas ações, dos nossos comportamentos, da nossa cultura, das nossas ações morais. A moral, que vem do latim mor, se refere aos nossos atos, ações, práticas. Ou seja, a ética é o porquê agimos e a moral é como agimos. Aí podemos nos perguntar: qual a ética que orienta há séculos as nossas questões morais, o nosso comportamento diante do mundo natural? É a ética baseada no antropocentrismo, ou seja, o pensamento difundido que o ser humano é o centro dos valores, dos interesses e das necessidades desse mundo. Filosoficamente falando, haveria uma separação entre o mundo humano e o mundo natural. E tudo que chamamos de ambiente estaria girando em torno do nosso umbigo, só para nos servir. Tudo que acontece na comunidade humana e na comunidade de seres deste planeta refletiria e atenderia os objetivos e desejos de uma única espécie, a nossa. A ética antropocêntrica está tão presente na nossa vida que nem nos damos conta da sua existência,
mas ela nos foi imposta como cultura, tradição, hábitos, pela publicidade, pelas normas sociais, pelas leis, pelos nossos familiares, pelos costumes. E ela nos leva a agir quase inconscientemente, como se a natureza estivesse à nossa disposição, sob o nosso domínio, como um supermercado onde a gente pudesse levar tudo sem pagar a conta. Mas isso não é verdadeiro do ponto de vista da ecologia dos ecossistemas terrestres. A nossa espécie é hoje considerada a causadora do antropoceno, ou seja, as atividades humanas, desde o surgimento do Homo sapiens, a nossa espécie, ou desde o início da Revolução Industrial, como pensam outros, começaram a ter um impacto global significativo no clima da Terra, no funcionamento dos ecossistemas e na biodiversidade, dando um início a uma nova era geológica. O IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, composto por centenas de cientistas consagrados no mundo todo, produziu um relatório agora, entre 2021 e 2022, avaliando as principais pesquisas sobre o clima feitas nos últimos anos e confirmou que o nosso clima do nosso planeta está mudando rapidamente, porque o aquecimento global só está aumentando. Por conta disso, mais desastres ambientais e catástrofes podem ser esperados daqui para frente, se não mudarmos as nossas práticas, o nosso modo de viver. A centralidade e a dominação do humano levaram também ao especismo, que é um termo criado pelo psicólogo britânico Richard Heider, e se refere a uma forma de preconceito em que uma espécie se julga superior às demais. Hoje também se fala de um especismo seletista, ou seja, protegemos e amamos algumas espécies e nos utilizamos de outras como coisas, mercadorias, diversão e alimento. O filósofo brasileiro Fábio Gomes de Oliveira, que é professor da Universidade Federal Fluminense, também se refere ao especismo como mais uma forma de opressão, como o racismo, o machismo, a homofobia, a xenofobia. No especismo, os animais não têm valor em si mesmos, nem têm o seu direito à vida, à integridade física, à família, à saúde, à liberdade na natureza reconhecidos, com exceção dos cães e dos gatos, daí a ideia de seletiva. O especismo também acontece quando nós defendemos espécies animais, mas desprezamos os membros da nossa própria espécie humana. A gente pode ter preconceito contra a nossa própria espécie. E, como fica o espiritismo nisso tudo? Quais valores seriam necessários para uma melhor relação nossa com a natureza, os animais e também os demais seres humanos a partir de uma perspectiva espírita? Nas obras espíritas encontramos muitas referências que nos orientam para definirmos uma ética animal e ambiental espírita, como sendo a conduta moral que inclui, no esforço da gente vivenciar a lei de Deus, não somente o bem dos seres humanos, mas também dos não humanos, ou seja, de toda a natureza. Bom, consequentemente, ela implica um esforço gradativo e coletivo de mudanças de hábitos nossos, pessoais, e também nos espaços espíritas, por meio da adoção da alimentação vegetariana pura, do consumo de produtos ecológicos, do oferecimento de tratamento de passes aos animais e do ensino da ética animal ambiental, desde as atividades infantis na evangelização, as turmas de jovens, até as palestras e cursos, tomando por base o ensinamento dos espíritos, os progressos da ciência e do pensamento. O MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, pesquisou e ainda continua pesquisando referências de diversos espíritos, como Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz e também de Kardec, que tratam justamente dos padrões éticos que precisamos adotar na nossa conduta espírita diária. Vocês acham esse catálogo lá no nosso site, que é o www.eticaanimalespiritatudojunto.org.
mas eu posso trazer aqui alguns exemplos que nós pesquisamos entre as mais de 200 referências que a gente já achou. Kardec, na Gênese, nos alerta: o orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação das suas necessidades. Emmanuel, em o livro Consolador, nos lembra: os reinos da natureza estão mais sob a responsabilidade direta dos homens que propriamente dos espíritos, razão porque responderão perante as leis divinas pelo que fizeram conscientemente com os patrimônios da natureza terrestre. A injeção das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríferos. Fecha aspas. André Luiz, no livro Conduta Espírita, pede para a gente se esquivar de qualquer tirania sobre a vida animal, não agindo com exigências descabidas para a satisfação de caprichos alimentares, nem com requintes condenáveis em pesquisas laboratoriais, restringindo-se tão somente às necessidades naturais da vida e aos impositivos justos do bem. Fecha aspas. E Joana de Ângeles, no livro Encontros com a Paz e a Saúde, nos esclarece: o indivíduo que sente piedade do sofrimento do seu próximo, seja esse vegetal, animal ou humano, desejando ajudá-lo, facilmente se ilumina diante do conhecimento que possui em torno do significado existencial da vida na Terra. Fecha aspas. Essas referências e mais de 200 outras vocês encontram no nosso catálogo da Ética Animal Espírita, lá no nosso site. E também esse opúsculo aqui que eu quero mostrar para vocês, que... Opa, tá aqui na mão. Vídeo caseiro é assim. Vocês adquirem esse opúsculo se vocês comprarem um livro lá no site da FEB Editora. Ele vem gratuito. Vocês podem pedir cópias a mais, tá? E só paga o frete. Bom, para vocês contatarem o MOVE, vocês podem visitar os nossos perfis no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? A gente pede sempre para lembrar de imitar o exemplo do nosso sublime ecólogo Jesus. Esse que fez, né, esse mundo e todos os seres, até para que todos eles possam aqui nessa terra fazer o seu percurso evolutivo e, como nós, também chegarem à angelitude. A coisa de 3 dias atrás, comemorou-se 10 anos da Declaração de Cambridge, que foi uma declaração feita por diversos cientistas e assinada, inclusive, pelo Stephen Hawking, foi um físico muito famoso, que tratou do Big Bang, entre outras teorias. E essa declaração tratava da ciência dos animais, dizendo que, inclusive, animais como moluscos, polvo, né, e até insetos, hoje em dia tem se feito essas mesmas pesquisas, esses animais têm condições cognitivas de sentir medo, de perceber dor, de sentir-se assim na iminência da morte. Esses animais têm percepções de si mesmos, eles têm uma certa consciência de quem são, dos seus grupos familiares, dos seus grupos sociais, são amigos e têm inimigos também. E quando nós chegamos a concluir por isso na parte da ciência, procuremos nos lembrar, como diz a questão 23 do nosso Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta à espiritualidade: o que é o espírito? E a resposta vem clara e certeira: o espírito é o princípio inteligente do universo. Bom, espíritos somos todos, humanos e não humanos, fazendo a nossa jornada, como diz também o Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. Então, deixando essas palavras aqui por vocês, para vocês, eu espero que todos tenham um ótimo seminário, excelentes reflexões, paz e bem.